Em tempos de IA generativa, a inteligência de dados segue nas empresas? Eu sou Bruno Lauteriung e esse é o Tem Inside Talk. E hoje, para bater um papo aqui comigo, eu tenho o Rafael Dourado, da Programmers, e a gente vai conversar a respeito da inteligência de dados. Dourado, obrigado pela sua presença aqui, é um prazer estar com você. Agradeço o convite e vamos falar um pouco aí desse mundo de dados que tem crescido junto com a inteligência artificial, mas ela é muito importante por si só também, né? Perfeito. Para a gente contextualizar, qual o momento da inteligência de dados no Brasil? Como está a maturidade das empresas com relação a isso? Olha, existe empresas que estão bem avançadas, mas ainda existem empresas que estão precisando fazer o trabalho básico ainda de organizar os dados, conseguir criar uma plataforma analítica e conseguir tirar insight disso, né? Então, é um misto aí que a gente tem das empresas. Mas, na média, eu diria que tem muito a se avançar ainda, muito a se fazer nessa área de inteligência de dados e plataforma analítica. Como a gente fez a nossa provocação aqui, muitas empresas buscam a inteligência artificial, principalmente impulsionado pela IA generativa. É um hype do mercado. Tá todo mundo ansioso por isso. Mas e aí, na hora de estruturar ali, poxa, tem uma cultura de dados, as empresas sabem manipular os dados corretamente para poder aplicar novas tecnologias. Perfeito. Assim, a empresa ela não vai conseguir tirar muito proveito de inteligência artificial se ela não tiver bem estruturada em dados. Isso é um fato. E eu acho que as empresas estão começando a aprender isso, né? Estão tentando implementar a inteligência artificial, estão batendo com a cabeça na parede e aí enxergam que precisam se estruturar melhor. Então, você ter uma plataforma onde você consiga ter a verdade da sua empresa e você consiga confiar é muito importante. E eu acho que inteligência artificial veio de uma maneira para ajudar, pelo menos para algumas empresas caírem na real que não tem como eles escaparem disso. É uma coisa que precisa realmente ser feita e é para ontem, né? Porque as empresas que estão mais avançadas estão conseguindo fazer a adoção de inteligência artificial de uma maneira muito mais fluida e rápida e, querendo ou não, elas estão à frente aí das suas concorrentes que não fizeram o mesmo, né? No mercado eu tenho escutado muito o termo AI first, né? Então essa necessidade. Mas como que você olha para esse mercado? Como que você conversa hoje com o mercado todo e passa essa informação de que precisa primeiro olhar para outras tecnologias, não necessariamente dados, um RPA de repente, porque às vezes a empresa faz aquele mega investimento naquela tecnologia que não é tão barata e poderia ter optado por uma tecnologia que fosse econômica e que entregasse o mesmo resultado, a mesma otimização. Perfeito. E uma das provocações que eu faço também é em relação a... Quando falam de IA, eles pensam muito na IA conversacional, né? E também na Gen AI. Existem muitas maneiras de se resolver um problema. Por exemplo, se você está precisando de uma automatização, você deu um belo exemplo aí de fluxos que você consegue montar, workflows em RPA, né? Mas não só isso. Outra provocação que eu faço quando a empresa vem com essa ideia que precisa ser adotado, que é AI first, tem um caso até engraçado de uma empresa que chegou para conversar com a gente e ela estava falando muito de produtividade, que agora com inteligência artificial eles vão ganhar muito produtividade. E aí a gente começou a questionar, beleza, abre aí, como que tá os números, os KPIs relativo à produtividade. Então precisa compilar alguns Excels, precisa fazer um cálculo ali, você vê que a pessoa não está nem madura para responder em relação ao KPI que ela quer melhorar com inteligência artificial, né? Então isso mostra que tem muitas empresas que elas podem mirar ser AI first, e isso é uma estratégia interessante? Pode, mas se você não ter essa estrutura básica, vai ser muito difícil, né? E como que a inteligência de dados ela pode impulsionar a transformação digital nas empresas? É claro que hoje, olhando para o Brasil, a gente já teve um grande processo de digitalização ao longo da pandemia, mas muitas empresas ainda não passaram por esse processo. Como que isso pode acatar, né? Ajudar ali? Perfeito. Bom, eu acho que é até legal responder essa pergunta sua contando de cases, né, de empresas que a gente tem ajudado nessa jornada. Porque, querendo, é uma jornada e, assim, não se tem bem um fim, né? Você começa ela e continua, né?
Até um case que eu acho que foi publicado pela TI Inside, né? Que a gente tem com um dos nossos clientes, que é a Arteris, onde a gente começou toda uma jornada com eles de transformação digital, mas também mirando muito numa plataforma de dados na época, e com isso a gente conseguiu desenhar como fazer uma comunicação entre os diversos sistemas que tinham na empresa, como conseguir coletar realmente essa informação, como criar uma qualidade de dados e como construir plataformas que acabou ajudando em N outros projetos, né? Então, quando a gente começou há 3 anos atrás, a gente começou a estruturar isso e hoje em dia a gente consegue realizar projetos de inovação e de transformação digital de uma maneira muito mais fácil e de muito mais segura, né? Um exemplo que eu consigo dar disso é realmente a própria implementação de inteligência artificial que a gente conseguiu fazer junto com eles, de conseguir utilizar a capacidade visual, né, da inteligência artificial para começar a mudar alguns dos processos deles de monitoramento de câmeras em rodovias, né? A Arteris é uma empresa que faz gestão de rodovias. Mas, quando a gente olha o case, por exemplo, se você olhar o artigo na T-Inside, a gente foca, claro, muito no que se conseguiu realizar com inteligência artificial, mas não é uma coisa que aconteceu do dia para a noite. Foi todo um trabalho, foi toda uma jornada que a gente fez com eles, desde pegar lá do início, fazer toda essa transformação, fazer essa construção dessa plataforma analítica até chegar nesse case que a gente teve de inteligência artificial, né? E esse case foi facilitado justamente por toda essa estruturação que houve antes. Então, você tem uma plataforma segura, você tem uma plataforma robusta que te apoie a criar mais projetos e fazer de uma maneira mais sólida, né? Hoje, olhando para o mercado, quais setores você acredita que estão mais maduros com relação à inteligência de dados? Olha, das empresas que eu tenho conversado e da minha experiência, eu olho muito a indústria de bens de consumo, sabe? Na indústria de bens de consumo, eu vejo que eles tiveram uma necessidade muito grande em conseguir entender bem o seu cliente final. Para eles é meio difícil, porque muito deles depende de outros distribuidores e o produto acaba chegando no mercado não pela mão deles, né? E o que acontece, boa parte dessa indústria acaba comprando esses dados do mercado, né? Existem alguns fornecedores que fornecem esse tipo de informação, só que para você conseguir trabalhar com esse tipo de informação, você precisa realmente utilizar boa parte de algoritmos mais avançados, de estruturas de Big Data, né? Para você conseguir tirar insights de verdade. Então, eu olho que é uma indústria que já tinha essa necessidade de trabalhar com os dados há bem mais tempo, e eu acho que ela é uma das mais maduras hoje. Outro setor que eu enxergo também que está mais avançado é o setor financeiro. O setor financeiro precisa muito dos dados para conseguir o seu lucro ali, né? Eles dependem muito desse tipo de análise. Então, desde sempre contaram muito com isso, e eu enxergo que as plataformas que eles construíram dentro das suas empresas são bem robustas. Então, eu acho que assim, esses são 2 dos setores que eu enxergo que são mais maduros. E como que a inteligência de dados ela pode auxiliar as empresas no momento de tomada de decisão? Certo. É até um ponto interessante, porque existem algumas maneiras de se tomar decisão. Você pode sim falar, vamos ser uma empresa data first, né, no sentido de tomada de decisão, ou você pode ter um outro processo de tomada de decisão. Mas uma grande tendência hoje do mercado é das empresas realmente confiarem nos dados para uma melhor tomada de decisão. Basicamente, o que você consegue fazer se você tem uma plataforma madura, como eu expliquei aqui nesses casos que eu mencionei agora, e você consegue ter uma confiabilidade, você consegue ter uma plataforma que te dê essa segurança, você construir uma plataforma pensando na estratégia da empresa, ele vai te ajudar a encontrar correlações entre os indicadores, e isso vai te dar insights de
como você pode focar mais em uma parte da empresa ou outra, e aí você volta para a estratégia da empresa e consegue tomar decisões bem mais assertivas, né? Então, isso é algo que muitas das empresas estão mirando e é algo que tem um grande potencial. Quando a gente fala de PMEs, existe um desafio de investimento, porque às vezes você fazer grandes investimentos não é possível para elas. Uhum. Como que elas podem se estruturar, montar um plano para poder realmente utilizar os dados a favor delas? Legal. Eu vejo assim, com certeza a indústria, as empresas maiores, elas tiveram mais capital e capacidade de realizar esse tipo de projeto e de modernização. Mas eu enxergo hoje que existe muitas ferramentas que já chegaram para as pequenas e médias empresas que já pode te apoiar, né? Eu até mencionar uma ferramenta aqui que eu acho que muitas das pequenas e médias empresas estão adotando é o próprio Power BI, né? O Power BI em si é uma ferramenta que tem ajudado bastante, principalmente em empresas menores. E quais são os desafios iniciais ali na parte de implementação de uma inteligência, da inteligência de dados e de uma cultura de dados nas empresas? Boa. São duas perguntas bem relevantes e aí eu acho que assim, qual é o maior desafio que eu vejo hoje quando você pensa, olha, não tenho nada e eu preciso... eu quero ser uma empresa que vai tomar melhores decisões baseadas em dado, né? Quais são os primeiros passos que eu tenho que tomar? Primeiro, tem muita empresa que tenta partir pelo lado da tecnologia. Vamos escolher qual é a melhor tecnologia. Já vi muitas empresas que tomaram essa decisão e não conseguiram implementar boas plataformas. Para mim, a primeira grande decisão a empresa tem que ter clara qual é a estratégia, quais são os pontos de negócio que ela quer atacar. Com isso em mente, você volta para a tecnologia e pensa qual é a melhor tecnologia para resolver esse problema. E disso você começa uma estruturação de fato baseado nos problemas que você elencou como os principais para ser atacado na empresa. Dado isso, aí a gente tem um grande desafio dentro das empresas com a tecnologia em si que, querendo ou não, muitas das empresas já começou uma transformação digital. E nessa transformação digital, ela adotou N softwares para cuidar da operação, da logística, do marketing. Então, quando a gente entra numa empresa, até mesmo numa média empresa, você vai se deparar com dezenas de softwares, né? SaaS ou até mesmo software rodando dentro de casa. E aí começa um desafio um pouco mais no sentido tecnológico de você conseguir conectar cada uma dessas ferramentas e trazer para um âmbito comum onde você consegue realmente cruzar essas informações. Porque muito da inteligência de dados, você vai precisar tirar o dado que está lá num sistema, num RP, cruzar com um CRM ou cruzar com algum software que você faz ali para a sua operação, para o seu dia a dia. Muitas vezes você precisa trazer dados externos, né? Então você precisa organizar isso. E aí, esse organizar e coletar esses dados é um desafio técnico interessante aí. Já na parte cultural, a gente tem empresas que tomam uma certa decisão de fazer o processo de inteligência de dados mais centralizado, né? Cria aquele time mais técnico e aí aquele time começa a montar relatórios, começa a montar esses indicadores, mas quando você torna um time tão centralizado como esse, normalmente ele acaba se tornando gargalo. E aí nem sempre também eles conseguem entender direito a questão de qual é o problema de negócio que realmente precisa ser atacado na empresa. E aí um modelo que se tem tido mais sucesso e é uma tendência agora no mundo de dados é de você ter uma descentralização e distribuir um pouco das responsabilidades do mundo de dados, né? Porque, querendo ou não, é uma responsabilidade distribuída dentro da empresa. A pessoa do financeiro ela tem que conseguir
fazer a gestão dos dados do financeiro e também conseguir consumir os dados de outros departamentos para tirar seus insights. E assim por diante, qualquer setor dentro da empresa, né, qualquer departamento dentro da empresa precisa ter essa capacidade. E aí que nasce um problema cultural, né, porque, primeiro, as pessoas precisam confiar nesse processo, então você precisa começar a ter um pouco, de ensinar um pouco dessa cultura de dados dentro da empresa, difundir essa cultura. Então, é muito poderoso você começar a utilizar treinamentos, começar a mostrar na empresa como um todo. E não só isso, você precisa capacitar eles também para que eles consigam entender qual é a melhor forma de consumir e gerar os dados, né? E isso é algo importante. Então, você pensar num modelo mais descentralizado, de conseguir dividir um pouco essa responsabilidade e conseguir pensar num plano de capacitação e difundir essa ideia de tomada de decisão baseada em dados é uma parte importante para você mudar um pouco a cultura da empresa. A gente fez as provocações iniciais com relação à IA generativa e o machine learning, mas eu queria saber, você contou boas práticas, como que essas tecnologias poderiam ser inseridas aí no meio de tudo isso que você me contou para otimizar de fato e trazer melhores resultados? Perfeito. Por exemplo, a IA generativa, quando você vai colocar num contexto de negócio, quando você vai colocar dentro realmente do mundo corporativo, você precisa tomar alguns cuidados, né? E quando você quer fazer uma adoção, você quer que ela responda de acordo com os dados que você tem na empresa. Uma vez que você tem uma inteligência de dados bem estruturada, uma plataforma analytics bem estruturada, você consegue fazer com que essa IA generativa consuma dessas plataformas do que é chamado de um knowledge base interno, né, da sua empresa, e você consegue combinar para que ela olhe para esses dados e ela responda de uma forma mais assertiva para o seu negócio, né? Mas, de novo, você só vai conseguir fazer isso se você tiver um knowledge base bem organizado, né? Com certeza. E junto com tudo isso, principalmente quando a gente fala de dados, existe hoje a lei por trás, né? Tem a LGPD. Perfeito. E eu queria saber como que as empresas têm se adequado e têm olhado também para essa parte legal dos dados. Perfeito. Tem a parte legal. Aqui no Brasil, o LGPD, o GDPR na Europa, nos Estados Unidos tem diversas outras leis, né, como no healthcare, o HIPAA e high-tech. Então, você construir essa inteligência de dados, você tem que sempre olhar para essas leis. Por exemplo, no caso de LGPD, você tem que tomar cuidado com os dados de pessoas, né? Tanto identificáveis ou quando você consegue identificar por meio de combinações de dados. Então, você precisa ter um processo para, antes de você disponibilizar uma informação, seja para qualquer pessoa dentro da sua empresa, você precisa ter um processo de qualidade onde você, ou em algum caso, você não exibe o dado para a pessoa, ou em algum caso você mascara os dados pessoais, seja de cliente, seja de funcionário. Então, você precisa ter um cuidado muito grande na camada final da sua plataforma analítica de como você disponibiliza esses dados para quem vai consumir, né? Claro, uma parte muito importante da LGPD é que você também tem uma certa transparência de como que você está usando os dados das pessoas, né? Então, você tem que divulgar e ter autorização para você processar o dado da maneira que você quer processar. Então, isso é importante. Então, não se pode sair coletando dados, pelo menos no Brasil, né? Você não pode sair coletando dados das pessoas sem uma prévia autorização. Então, você tem que tomar esses cuidados, tanto na coleta como na distribuição do dado, né? E dos insights. Perfeito. Falando um pouquinho de futuro, quais tendências você vê emergindo aí nesse processo de coleta e análise de dados? Olha, nesse caso não tem como escapar muito de inteligência artificial de novo. A gente volta para esse assunto, né? Porque boa parte dessas plataformas hoje estão adotando a inteligência artificial como uma maneira de ajudar na integração de sistemas. Então,
Você já consegue, por exemplo, com IA generativa, você descreve como está o seu CRM e tudo mais, e ela já consegue fazer um pipeline de ingestão de dados automatizado, e você já consegue processar e até mesmo gerar relatórios com IA generativa. Então, eu enxergo que essa é uma tendência muito grande, porque vai facilitar bastante o trabalho dos profissionais que trabalham com os dados, e não só deles, vai capacitar pessoas que não têm um poder tão técnico, não têm uma capacidade tão técnica de conseguir fazer o mesmo. Então, eu vejo que a gente está diminuindo a barreira de entrada de pessoas, isso vai facilitar, vai ajudar naquele processo que eu mencionei de você descentralizar o poder e a capacidade, né? E então, eu vejo que cada vez mais qualquer um profissional vai ter a capacidade de gerar esses projetos, essas análises usando Big Data, usando Machine Learning, com o poder da IA generativa ali, como um copiloto, te apoiando, te instruindo, gerando um código, gerando um pipeline de gestão, organizando esses dados para você. Então, essa é uma tendência que eu vejo bem forte e, assim, pelo que a gente tem testado e usado em clientes, realmente tem respondido muito bem. E como que você vê toda essa inovação, tecnologia, sendo aplicada em setores mais tradicionais que geralmente são conservadores com relação ao uso de novas tecnologias, né? Assim, tem setores que ainda eu enxergo que estão bem atrasados e quando a gente conversa, a gente sente uma dificuldade. Exemplos, né? Indústrias mesmo Fabris, assim, quando a gente tenta ver como que está esse processo, ainda tem algumas limitações muito grandes. Muito dessas novas tecnologias que a gente está conversando são baseadas em serviços de nuvem, né? Muito do que a gente faz, adoção, a gente precisa da nuvem. E eu enxergo que a indústria em si não fez uma virada para a nuvem ainda tão grande contra outras indústrias, né? A indústria fabril assim não fez em relação a outros setores, né? Então eu enxergo que eles precisam passar por essa etapa antes de você conseguir realmente tirar vantagem, seja de uma plataforma analítica, seja da inteligência artificial. E qual o maior erro geralmente cometido pelas empresas nesse momento aí de implementação? O maior erro numa implementação hoje, eu acho que de uma plataforma de inteligência de dados ou de inteligência artificial, eu acho que foi um pouco ali do que eu comentei, de você mirar muito na tecnologia pela tecnologia e não olhar tanto para o seu objetivo de negócio, né? Eu elencaria esse como o principal e maior erro, mas assim, para mencionar um outro segundo, eu acho que são quando as empresas elas pensam de fazer uma virada para uma inteligência, para começar a usar a inteligência de dados, usar esse tipo de tecnologia, e eles pensam de uma forma muito vou transformar a minha empresa como um todo num passe de mágica, num clique do botão, em um único projeto. Então eles vêm com uns projetos gigantescos, pensando em transformar a sua empresa de uma maneira completa, e normalmente esses projetos eles acabam morrendo antes mesmo de chegar no final. Então, uma sugestão que eu deixo elenca aquela dor bem mais latente e faz um foco nela e construa toda essa plataforma e toda essa inteligência nesse único problema. Você conseguiu fazer isso de uma maneira legal e está funcionando? Aí você replica para outros problemas e assim por diante. Não tenta ficar fazendo uma plataforma muito grande, muito robusta, pensando em todos os pormenores que vai ter dentro da sua empresa. Não, resolve um problema e com aquilo você estrutura uma plataforma para depois ir resolvendo os outros. Perfeito. Dourado, para a gente encerrar o nosso episódio de hoje, eu queria saber de você quais são suas expectativas para 2025. Perfeito. Bom, eu enxergo que em 2025 inteligência artificial vai ganhar ainda mais força. Mas eu vejo que
as empresas começaram a se dar conta também de que não é só IA generativa, existe outros tipos de inteligência artificial, existe a parte também de você conseguir usar inteligência de dados combinado com aprendizado de máquina, e isso ainda continua muito importante. E eu começo a ver uma tendência de como você realmente combinar cada um desses tipos de inteligência e fazer aquilo que a gente está chamando de inteligência artificial multimodal, né, com multicapacidades. Então, eu enxergo que ano que vem isso vai ser uma grande tendência combinado com o trabalho de agentes, né? Agentes ali que você vai te dar mais autonomia para realizar uma tarefa ou outra, muito parecido com o que o RPA teve no passado. Eu enxergo que essa é uma tendência bem que já está batendo na porta aí para a virada do ano. Perfeito. Dourado, eu queria agradecer a sua participação hoje no The Inside Talk e espero revê-lo em novas entrevistas da The Inside. Muito obrigado, agradeço o convite. Obrigado.